Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, mais um vídeo agora de termodinâmica. Vamos começar o início da termodinâmica e você vai aprender sobre gases. Aqueles mesmos gases que talvez você tenha visto na aula de química, na parte de físico-química. Não sei se você gostou, se achou muito complicado, mas aqui eu vou simplificar a sua vida, falar aquele basicão para focar no que você precisa realmente aprender. Então, quando a gente começa a estudar termodinâmica, o primeiro capítulo, se você olhar lá no seu livro, vai ser o estudo dos gases, né? Geralmente é esse. E a gente vai dividir essa aula em duas partes para ficar mais confortável para vocês. Então, antes a gente precisa falar o que é um gás. Né? Se a gente for a fundo mesmo, são muitos detalhes, mas aqui, como eu disse, eu estou te preparando para o Enem, então a gente vai falar aquilo que o Enem cobra, aquilo que de fato você precisa saber sem enrolação. Então, você tem que imaginar o seguinte, a fase gasosa você conhece, inclusive aqui no canal já tem um vídeo sobre isso, vou botar aqui nos cards. Tem aquelas características de se espalhar muito fácil, né? Você pega um desodorante aerosol, quando você aperta, você vê que o gás ele se espalha muito fácil. Por quê? Porque as moléculas dele não estão nem aí uma para as outras. Elas simplesmente se espalham e tomam conta de todo o ambiente em que elas estiverem. Diferente de um sólido, né? As partículas estão aqui, pertinhas uma da outra, de forma consistente. Agora, num gás não funciona desse jeito. Então você conhece a fase gasosa, ela não tem um formato definido, um formato próprio, as moléculas se espalham, as moléculas não têm ligação forte umas com as outras. Então, esse é o basicão que a gente tem que entender sobre um gás, sobre uma fase gasosa. Depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando a diferença de vapor e gás, mas por enquanto isso não é muito interessante pra gente. Mas, na física, quando a gente está estudando algo, algumas vezes a gente transforma as situações em transformações que a gente chama ideais, que na verdade não são situações reais, que a gente faz aproximações para facilitar o cálculo, para facilitar o entendimento de um conceito. Por exemplo, você com certeza já deve ter feito uma questão de mecânica que foi desprezado o atrito. Então aqui nós não vamos trabalhar com gases reais, a gente vai chamar esses gases de gases ideais, certo? Então, quando a gente trabalha com gases ideais, a gente tem que fazer algumas considerações e eu também vou te dar aqui aquelas considerações mais importantes para você não ficar cheio de informação inútil na cabeça. Então a primeira coisa, um gás ideal, ele tem as partículas vibrando de forma aleatória, né? Não existe um padrão de vibração das moléculas dele. Cada uma vai para o lado que quer, da maneira que quer. Se você pudesse ver esse gás, elas estão se espalhando para todos os lados. Se por acaso uma molécula se chocar contra outra, a gente vai dizer que ela é uma colisão elástica. Uma colisão elástica, você imagina o seguinte, você tem uma bolinha de ping-pong e você joga ela na parede. O que acontece? Ela bate e volta como se nada tivesse acontecido. Claro que isso eu estou pegando um conceito bem superficial de colisão, mas para que você entenda melhor essa questão de colisão, a gente vai ter um outro vídeo falando sobre isso. Então você vai pensar como? As moléculas do gás estão vibrando de forma aleatória, desordenada. Se por acaso uma se chocar contra a outra, é uma colisão elástica, não tem perca de energia. E como é que eu imagino isso? A bolinha de ping-pong na parede, ó. Bateu, voltou, como se nada tivesse acontecido. Uma molécula se choca contra a outra e elas voltam cada uma para o lado, como se nada tivesse acontecido. Nessas situações ideais também, a gente vai sempre imaginar baixas pressões e altas temperaturas. Então, as moléculas são aleatórias, se elas se chocarem, não acontece nada, e a pressão vai ser baixa e a temperatura alta. Então, quando a gente pensar num gás ideal, é nessa situação. Por isso que é um gás ideal, é uma situação hipotética, não é de fato real. Na física a gente trabalha com isso porque facilita alguns cálculos. Ok? Então, esse é o basicão de um gás ideal. Tá bom? Qualquer coisa você volta o vídeo, revê isso daí. Agora, quando a gente vai definir o que é importante para a gente fazer os cálculos ou estudar uma situação,
a gente precisa de algumas variáveis, a gente precisa de algumas grandezas. Quando você estudava o movimento, por exemplo, você trabalhava com distância, velocidade, aceleração, tempo. Então são coisas necessárias que a gente precisa para entender uma situação. Nesse caso, quando a gente está estudando gás, a gente precisa de três. São as três chamadas variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Ou seja, preste atenção nisso. Sempre que nós formos trabalhar uma questão de gases, pressão, volume e temperatura vão ter que estar envolvidos de alguma forma, porque é assim que a gente avalia um gás. Isso no nível que a gente está estudando aqui, certo? Então sempre que você pensar em gás, você vai falar pressão, volume e temperatura. São as variáveis de estado, são elas que vão me dizer como um gás está se comportando. Então a gente entende o comportamento de gás olhando para essa situação. Da mesma forma, deixa eu só passar um exemplo aqui. Como é que você sabe se um carro está rápido ou devagar? Você tem que saber a velocidade. Então, ele está rápido, ele está devagar. Como é que você sabe disso? Pô, qual é a velocidade dele? Isso aqui demorou, isso aqui foi rápido demais. Como você sabe? Qual foi o intervalo de tempo? Então, da mesma forma que você usa a velocidade e o tempo para algumas situações, para que você entenda o estado de um gás, a situação desse gás, a gente sempre vai usar pressão, volume ou temperatura ou todas juntas, ok? Então, esse é o geralzão do estudo dos gases. Você sabe que é um gás, entendeu as variáveis de estado agora? Então a gente vai entrar agora no assunto que é de fato a termodinâmica pura. Então, a gente vai falar de um negócio chamado transformação termodinâmica. Uma transformação termodinâmica, se você for atrás da definição, talvez você leia e ache muito complicado, mas é bem simples. É simplesmente quando uma das variáveis de estado do gás muda. Por exemplo, imagina que você tem um gás dentro de um recipiente e você esquentou esse gás, aqueceu. Quando você aquece o gás, o que acontece com a temperatura dele? Aumenta. Bom, se a temperatura mudou, quer dizer que ele sofreu uma transformação termodinâmica. Então, se você tem um gás, a temperatura dele mudou, sofreu uma transformação termodinâmica. A pressão mudou, sofreu uma transformação termodinâmica. O volume mudou, sofreu uma transformação termodinâmica. Então, se alguma dessas variáveis mudar, ou duas, ou todas elas mudarem, não interessa. Se de alguma forma alguma dessas variáveis mudar, a gente diz que sofreu uma transformação termodinâmica. Imagina que você tem um gás, né, se você encher aquelas bolas, aquelas bexigas de aniversário e conseguir espremer o gás que está ali dentro, você fez o que? Diminuiu o volume. Isso daí é uma transformação termodinâmica. Só isso, galera. Bem tranquilo. Então, quando você pegar a questão lá que diz um gás sofre uma transformação termodinâmica, fica ligado. Você já sabe que pressão, volume ou a temperatura dele, ou os três, sofreu alguma alteração de algum jeito. Beleza? Tranquilo. Então a gente vai falar agora de alguns casos específicos de transformações termodinâmicas. Você já entendeu o que é uma transformação termodinâmica. Agora você precisa saber quais são os tipos de transformação que podem acontecer. Tá bom? A primeira delas é a transformação isotérmica. A transformação isotérmica é uma que a pressão é constante. Iso, mesma. Térmica, temperatura. Pensa desse jeito? Então é uma transformação que ou o volume vai mudar ou a pressão vai mudar, mas a temperatura vai continuar a mesma. Mudou o volume, mudou a pressão, mas a temperatura não mudou. Transformação isotérmica. E o gráfico dessa transformação é esse que está aparecendo aí para vocês. Inicialmente, a gente não vai trabalhar com gráficos, mas só para você entender, esse gráfico aí é de uma transformação isotérmica e essa curvazinha que está aparecendo aí a gente chama de isoterma.
o nome da curva do gráfico, isoterma. O nome da transformação, isotérmica. Beleza? Nessa outra figura que está aparecendo aí, é interessante que são 3 isotermas, você está vendo? É só para ilustrar uma coisa. Se por acaso aparecer um gráfico desse tipo, e a questão pedir que você diga qual desses gases, dessas transformações, tem uma temperatura maior. Então, à medida que a isoterma está longe dos eixos, então essa temperatura é maior. Por exemplo, de acordo com esse gráfico aí, a curva a isoterma A, tem uma temperatura maior do que a isoterma B. Ok? Mas se liga nesse grande lance. Isotérmica, a temperatura é constante. Esse é o principal para a gente aqui. A segunda transformação é a transformação isobárica, onde agora a pressão é constante. Então, transformação isobárica, temperatura pode mudar, volume pode mudar, mas a pressão não muda. E o gráfico é esse que está aparecendo na tela. E você também pode botar, olhando essa outra figura aí que está aparecendo também, ver diferenças de pressão, né? A pressão não muda, mas um gás pode ter uma pressão tal, o outro pode ter outra pressão. Nesses gráficos você pode ver exemplos de transformações isobáricas, são 3 gases aí. E por que são posições diferentes? Porque cada gás está com uma pressão diferente, mas em todos eles a pressão é constante. Tranquilo? Então, isobárica, a pressão não vai variar de maneira nenhuma. E para finalizar, a gente vai falar da isovolumétrica. A isovolumétrica, você já sacou, né? O volume vai permanecer constante. Só que é interessante a gente reforçar que ela tem outros 2 nomes, isométrica e isocórica. O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: decora isocórica, aprende a usar isocórica. Por quê? Porque isovolumétrica é muito óbvio. Se por acaso você só lembrar desse nome, isovolumétrica, e na prova cair isocórica, você fica, cara, isocórica, que droga é essa? Mas se você entender que isocórica é volume constante, se por acaso aparecer isovolumétrica, isovolumétrica já é mais explícito, você está entendendo? Então, se na questão tiver isovolumétrica, isocórica ou isométrica, é tudo a mesma coisa, mesma coisa, que o volume é constante. Então a minha dica é que você aprenda sempre o nome mais difícil para você não ser pego de surpresa em alguma questão. O gráfico também é esse aí que está sendo mostrado para você, né? Você vai ver aí qual gás tem um volume maior, volume menor, mas são todos gases onde a transformação que ele está passando, sofrendo, o volume não é alterado. Ok? Então são 3 variáveis de estados, então nós temos 3 transformações. Isotérmica, temperatura constante. Isovolumétrica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Ok? Pegou isso, cara, você já está quase 100% na termodinâmica, nessa parte de gases. Se você olhar no seu livro didático, você vai ver que para cada transformação dessa, ele dá uma relação matemática. Só que não faz sentido a gente decorar ou aprender cada relação matemática para cada transformação, porque vai ser muita informação que você não vai usar. Por quê? Graças a Deus criaram a Lei Geral dos Gases, porque nela a gente consegue trabalhar qualquer transformação. Né? A questão que você vai se deparar, ela vai falar que o gás sofreu alguma transformação. O gás estava numa temperatura A, num volume A, numa pressão A. Sofreu uma transformação. O volume dele mudou para o volume B. Calcule a pressão. Vai ser tipo assim. Ele vai te dar o estado inicial do gás e vai querer que você calcule o estado final desse gás. Como calcular isso? Primeiro você tem que saber as 3 transformações que você já pegou. Show demais! E aí você tem que usar essa fórmula que está aparecendo para vocês. É a Lei Geral dos Gases Ideais. Ela é bem simples, bem simples. Do lado esquerdo você tem um 1, porque quer dizer o estado inicial. Também pode ser 0, né? No lugar V0, P0, não tem problema.
e o 2 é o estado final. Então, você tem pressão, volume e temperatura, ambas no estado inicial e em um estado final. A questão vai ter que te fornecer algumas dessas variáveis e você só manda ver na matemática. A gente pode decorar, tem gente que gosta de chamar essa fórmula de Pivot-Povetot, né? Isso não foi um professor que criou, né? Isso é coisa que já vem se alongando há muito tempo. Mas o que eu gosto de zoar com alguns alunos, né? Talvez você conheça alguém chamado, tem algum Paulo Vitor, Pedro Vitor, né? Algum PV. Então eu fico zoando muito Paulo Vitor Pivete. Então Paulo Vitor Pivete. Se você conhece algum Paulo Vitor, algum Pedro Vitor ou alguma variação dessa, manda essa aí para ele, ó, em homenagem a você, Lei dos Gases, Paulo Vitor Pivete, beleza? Vai te ajudar a gravar. Bom, como eu tenho feito nos últimos vídeos, eu mostro a fórmula para vocês e vou resolver aqui no quadro alguns exemplos só para você fixar, ok? Mas antes da gente ir pro quadro, você já sabe, cara, essa aula tá te ajudando? Me ajuda também. Curte esse vídeo. Se você assistiu até o final, ou nem que você não vá para as questões, mas se teve alguma informação relevante para você que te ajudou de fato, então curte esse vídeo, porque você vai estar me ajudando para melhorar o meu ranking no YouTube, que esse vídeo apareça para mais pessoas. Se você conhece alguém que está estudando física para o Enem, para a escola, para algum concurso, manda esse vídeo para ele, me dá essa força aí. E você também pode me seguir no Instagram, meu perfil está aqui embaixo. Pode me seguir, curtir lá no Facebook e também o podcast lá no Spotify, tá bom? A gente vai pro quadro agora para finalizar geral e detonar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, primeira questão. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão será de... Então ele quer que a gente calcule o volume. Ele deu o estado inicial e o estado final. Então, vamos pegar a fórmula. Aqui são as informações do estado inicial. Então, a pressão inicial dele, 700. Volume inicial, 20. E a pressão inicial, 27 graus Celsius. Mas qual é o grande lance da termodinâmica? A temperatura tem que ser em Kelvin. Então você pega o valor em Celsius e soma 273. Sempre para transformar de Celsius para Kelvin, soma 273. Como são 27 graus Celsius mais 273, vai ficar 300 Kelvin, que é a temperatura. E vamos colocar os dados finais. A pressão final é 600, o volume final é o que a gente quer descobrir, e a temperatura é 87 graus Celsius. Se a gente somar 273, vai dar 360. Aqui é matemática, galera. A gente pode, corta esses dois zeros com esses dois aqui. Aí fica 7 vezes 20, 140 sobre 3. É igual. Aqui também pode cortar o zero. 60V 60V sobre 36. Então a gente pode simplificar desse lado. Vai ficar 140 sobre 3 é igual. Vamos simplificar por 6. Não, para ficar mais fácil, a gente simplifica por 12. 60 dividido por 12, 5. 36 dividido por 12, 3. Então, 3 desse lado com 3 do outro. Então, V é igual a 140 dividido por 5.
quanto é que vai dar esse novo volume. Lembrando que como o volume inicial era 20 litros, esse resultado também vai ser em litros. O resultado eu deixo com você, tá bom? Eu quis aqui só mostrar como a gente aplica a fórmula. Esse é o estado inicial, esse é o estado final. Você substitui o que ele deu e manda ver na matemática. Tranquilo? Vamos aqui para o segundo exemplo. Ó o barulho! Segunda questão. A que temperatura se deveria elevar certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin, para que tanto a pressão como o volume se duplicassem? Então vamos lá. PVT, PVT. Opa. Situação inicial e situação final. Olha só, o único valor numérico de fato que ele deu foi a temperatura, 300 Kelvin. E aqui é a temperatura. Ele não disse um valor numérico para a pressão nem para o volume. O que ele quer é que a gente calcule a temperatura final quando o volume e a pressão dupliquem, ou seja, ele quer que a pressão final seja 2 vezes P. Ele quer que a pressão duplique, duplicar é vezes 2. E ele quer que o volume também duplique. Então quanto que vai ser a pressão final? 2P, porque dobrou. Volume final, 2 vezes, porque duplicou. E a inicial a gente chama simplesmente de P e V, que a gente não tem o valor numérico, então deixa só a letra lá. Parece complicado, mas é fácil. Numa igualdade você tem duas coisas iguais, ó. Corta o P com P, corta o V com V. Manda embora. Aqui em cima cortei, todo mundo fica 1. Sobre 300 é igual 2 vezes 2, 4. Sobre. Só multiplicar assim. Então T2 é igual. Quanto que dá 300 vezes 4? Beleza, né? 1200 Kelvin. Então, esses exemplos foi só para você entender mais ou menos. Aqui embaixo vai ter um TDzinho para você reforçar. Já já eu vou estar colocando vídeos também resolvendo esse TD. Então, fica ligado, essas são questões básicas, conteúdos básicos para você arrebentar nessa parte de gases. E ainda falta um pedacinho que eu vou deixar para um próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar grande demais. Tranquilo? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Show! Vamos detonar a física.